2020 está terminando, mas a crise que começou há um ano está longe de terminar. O coletivismo supera a liberdade individual e é difícil não se deixar levar pelo pessimismo, não é mesmo? No entanto, há motivos sim para a esperança. Não sejamos como o escritor Stefan Zweig, que se suicidou em desespero durante a Segunda Guerra Mundial, pensando que tudo estava perdido no momento em que o destino se voltava a favor dos aliados. Autor mundialmente famoso, que alcançou a glória literária na década de 20, Stefan Zweig cometeu suicídio com sua esposa em 22 de fevereiro de 1942 em Petrópolis. Foi o período mais negro da Segunda Guerra Mundial, com triunfos da Alemanha nazista. Depois de ter esmagado a Europa Ocidental, invadiu aí brutalmente a União Soviética e avançou triunfantemente. Nada parecia ser capaz de parar o rolo compressor nazista. Em um livro magnífico, O Mundo até Ontem, Zweig lamenta o fim de um mundo cosmopolita e quando pensa no futuro, ele não vê nenhuma razão para se ter esperança. No entanto, Zweig errou. O que parecia o auge para a Alemanha nazista e seu aliado, o Japão, foi, na verdade, o início de um declínio que levaria à derrota para as forças aliadas. Existem homens que fazem a história como o general de Gaulle, em 18 de junho de 1940. A França acabava de sofrer uma derrota terrível, e o general nota isso em duas frases. Primeiro, ele aceita a dura realidade. Depois ele se concentra no que vai acontecer a seguir. Sua análise é lúcida e profética. Por trás da fumaça da batalha, do êxodo e do colapso do país, ele observa que há imensas forças que ainda não se esgotaram. O Império Francês e a América. A França perdeu uma batalha, mas se souber usar essas forças, poderá vencer a guerra ao lado de seus aliados, disse de Gaulle. O que de Gaulle conseguiu fazer nesses dias sombrios foi precisamente desenvolver uma compreensão profunda do presente, em particular das forças sobre as quais ele seria capaz de agir. Nenhuma vez ele fala do passado, nenhuma vez ele menciona as falhas. É inteiramente focado aí na análise do presente e do que ele contém em germe. Foi um momento de muita ousadia porque ele era apenas um general de brigada nomeado temporariamente, quase sozinho e sem meios. Se devemos falar de uma visão gauliana neste momento, é esta: uma leitura do presente e um sentido dado ao que está acontecendo para identificar ações possíveis. Ele não tem muito, mas vai agir com o que tem, sua visão e as poucas pessoas que estão do lado dele. O ano de 2020 foi em muitos aspectos menos trágico do que o período de guerra, é claro, mas foi difícil. 1.700.000 pessoas morreram no mundo pelas consequências da doença e de péssimas políticas públicas sanitárias. O terrível choque de março, criado aí por estados de pensamento coletivistas, nos ameaçou com um colapso total de nosso sistema econômico e social. Temíamos a escassez. Agora, há temores de uma severa recessão econômica, desemprego maciço e um deslocamento do sistema social. A tentação de afundar como Zweig no pessimismo é forte. E, no entanto, como durante a guerra, nesta massa de más notícias, há motivos reais para a esperança. Eu vejo pelo menos 3. A primeira é que nosso sistema resistiu a um choque violento e profundo, não desabou. Apesar das previsões mais pessimistas, a previsão era de que haveria escassez e muitos estocaram água, papel higiênico, macarrão para se proteger. Não houve falta. Nosso sistema não só não entrou em colapso, mas até mostrou sua solidez. Ao contrário do que descreve a grande mídia, que muitas vezes se refere à sua fragilidade. O que o choque de março mostrou não foi as falhas do capitalismo. Pelo contrário, ele mostrou a sua incrível força. O segundo motivo de esperança é que fomos capazes de desenvolver não uma, mas várias vacinas contra a Covid. É claro que precisamos de segurança para tomá-las. Mas ser capaz de fazer isso em apenas alguns meses é uma conquista extraordinária. Nunca na história da humanidade isso foi realizado. Essa façanha não é fruto do acaso ou de sistemas coletivistas, e muito menos do Estado, mas é o produto do livre empreendimento e do livre mercado. A terceira razão é que esse sistema que possibilitou vacinas é baseado na cooperação global, sem fronteiras, de pessoas se associando livremente, todo o contrário do globalismo.
defendido pela esquerda. Para citar apenas um exemplo de como o livre mercado funcionou nesse caso, a primeira vacina, produzida aí pela BioNTech e Pfizer, foi inventada por empreendedores turcos, sediados na Alemanha, em cooperação com cientistas suíços e um laboratório farmacêutico inglês, e financiada por investidores de vários países, e é fabricada na Bélgica. Ao contrário do que nos dizem os pessimistas de esquerda, é a abertura ao mundo que devemos a nossa salvação, ao livre mercado, ao livre empreender e ao capitalismo. Como em 1942, as razões para a esperança estão aí, entre as quais se destaca o incrível poder da inovação, do empreendedorismo e do livre mercado, capaz de associar pessoas com interesses comuns que livremente se associam para inventar soluções para os problemas que nos são colocados, mas desde que não sejamos cegados pelo pessimismo. A mensagem para 2021 é essa: é pensar na resistência e no otimismo, de que temos o poder sim de mudar o mundo enquanto estivermos trancados nas noites provavelmente sombrias de 24 e 31 de dezembro, longe de nossos entes queridos, enquanto o João Dória aí se diverte em Miami ou em qualquer outro lugar. Boas festas a todos e muito obrigada pela audiência ao longo desse ano.